Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito. Nós estamos expondo esta epístola, nós estamos aprendendo a como ser uma igreja madura, uma igreja onde o Evangelho é central. Queremos ser uma igreja madura, queremos ser uma igreja saudável, queremos ser uma igreja verdadeiramente de Cristo, uma igreja bíblica. Estamos aprendendo, assim como Paulo instruiu a Tito para que as igrejas lá na região de Creta, da ilha de Creta, fossem igrejas maduras, nós também estamos aprendendo sobre isso, porque desejamos ser uma igreja conforme a vontade do Senhor e para a glória do Senhor. Tito, capítulo 2. Na semana passada nós olhamos para os 10 primeiros versículos desse capítulo, onde nós vimos o que é viver o Evangelho. O Evangelho tem que ser praticado, tem que ser vivido, não só no domingo, tem que ser vivido todos os dias por todos aqueles que pertencem ao Senhor. Homens, mulheres, idosos, jovens, servos, senhores, todos precisam viver o Evangelho. Nós olhamos isso, nós vimos isso olhando para os 10 primeiros versículos, e agora nós vamos concluir o capítulo 2, olhando dos versos 11 a 15. Veja aí na sua Bíblia, Tito, capítulo 2, versos 11 a 15. E eu peço àqueles que puderem, para que leiamos juntos, mesmo assentados como os irmãos estão, mas com toda a reverência. Os irmãos que têm a sua Bíblia na versão revista e atualizada, vamos ler juntos estes versículos da palavra do Senhor. Tito 2, de 11 a 15, leiamos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai celestial, nós agora, Pai, pedimos-te que o Senhor aplique aos nossos corações a Tua palavra. Queremos sim, Senhor, ser uma igreja madura, uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja conforme a Tua vontade para a glória do Senhor. Instrua-nos, ó Deus, através da Tua palavra que já lemos. Aplique-a, ó Pai, ao nosso coração, na autoridade do Senhor. Que, ó Deus, como lemos no final do versículo de número 15, que ninguém despreze, não a mim, não ao pregador, mas ninguém despreze a Tua palavra, ninguém despreze os ensinos da Tua palavra. Que seja, ó Deus, uma exposição fiel da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, aplique a Tua palavra ao nosso coração. Não permita, ó Pai, que sejamos agora atrapalhados pela nossa própria mente. Não permita que venhamos a nos distrair. Ajuda-nos, ó Deus, a nos concentrarmos, ó Pai, a termos atenção, a darmos atenção agora à exposição da Tua palavra, para a glória do Senhor e para o bem da Tua igreja, em nome de Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Semana passada, eu não sei como você saiu daqui, e eu não sei se você saiu talvez frustrado, depois de ler que os homens, os idosos, os mais velhos, precisam ser temperantes, precisam ser homens maduros, precisam ter domínio próprio. Eu não sei, você, mulher, como que você saiu daqui? Sabendo que você precisa ser uma mulher sábia, uma mulher que ama o marido e aos filhos, que você não pode ser caluniadora, mas precisa usar a sua língua para ensinar o que é bom. E os jovens, que precisam, conforme nós vimos aqui, meus irmãos, no verso 6, precisam ser criteriosos, precisam viver também com discernimento, e os servos, e os próprios líderes. E eu fiz questão, queridos, de, ao final da mensagem, me dirigir até a mesa da ceia do Senhor, e apontar para o fato de que o que nos dá esperança para vivermos o Evangelho, não é
quem nós somos, a parte de Cristo, não. Não é o nosso esforço, não são as nossas capacitações humanas, mas é o fato de quem Cristo é e o que Cristo fez e o que Cristo fará. Apontando para o fato do que Cristo fez, de quem Ele é e o fato de que Ele voltará. É isso, queridos irmãos, que nos traz esperança, é isto que é a força motriz para vivermos o Evangelho, para que sejamos homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, jovens que glorificam ao Senhor, servos que enaltecem o nome do Senhor. A base, líderes que vivem conforme a vontade do Senhor e ensinam conforme a vontade do Senhor. A base de tudo isso, meus irmãos, é o puro e simples Evangelho. O que Paulo faz aqui é um pouco diferente do que ele faz em outras epístolas. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios, Romanos e outras epístolas de Paulo, nós vemos que Paulo primeiro traz todo o arcabouço teológico, todo o arcabouço doutrinário. Paulo fala sobre a soberania de Deus, fala sobre a graça de Deus, fala sobre os propósitos de Deus, fala sobre a obra de Cristo, e depois ele diz, então, vivam assim, assim e assim. Ao olharmos para o capítulo 2, nós vemos que Paulo inverte. Primeiro ele fala como devemos viver, e agora, dos versos 11 a 14, ele fala por que é possível viver assim. E ele termina no verso 15, falando sobre a responsabilidade de Tito, e que ele deve pregar e não ser desprezado. Então, meus irmãos, ao olharmos agora para os versos 11 a 14 especialmente, nós vemos qual é a força motriz para vivermos o Evangelho. Não é o nosso esforço pessoal simplesmente, não são os nossos méritos, não são as nossas capacitações, mas como eu disse, nós veremos que a base é a graça do Senhor em Cristo Jesus. Paulo está apontando para duas coisas importantíssimas. Paulo fala sobre a manifestação de Cristo Jesus, da graça em Cristo. Isso tem a ver com o nascimento de Cristo, tem a ver com a vida de Cristo aqui, tem a ver com a morte de Cristo, tem a ver com a ressurreição de Cristo. E depois de Paulo falar sobre essa manifestação, esta epifania, esta manifestação da graça do Senhor, que já aconteceu, que continua com seus efeitos até hoje, Paulo vai falar também sobre a esperança da glória. Então é a manifestação da graça na vinda de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, e Paulo também fala de uma outra manifestação que ainda acontecerá, a glória de Cristo, ou seja, fazendo menção à volta de Cristo. Vejam, nós estamos vivendo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E a nossa vida aqui está dentro desses dois eventos, e que não são eventos desconexos, mas são eventos profundamente ligados e certos, um que já aconteceu e estamos vivendo a manifestação ainda, ou podemos dizer que estamos vivendo ainda as implicações dessa primeira manifestação da graça do Senhor na vinda, morte e ressurreição de Cristo, e algo que aponta para a nossa esperança, que é a bendita e tão esperada volta de Cristo, a manifestação da glória. Então, queridos irmãos, esse texto tem a ver com isso, as duas manifestações, as duas aparições, a primeira que já aconteceu e a segunda que vai acontecer, e que a nossa vida está baseada nisso, a nossa fé nisso. Então o apóstolo Paulo, nesta epístola a Tito, faz uma inversão, como eu disse, da sua metodologia. Depois, nos 10 primeiros versículos, falar como devemos viver, agora ele nos aponta por que é que podemos viver. A base, tendo como base o Evangelho, vivendo o Evangelho. Um comentarista bíblico, cujo sobrenome é Kelly, corretamente diz que a partícula, como nós vemos aqui, do porquanto, como nós vemos no verso de número 11, vai ligar, indica que Paulo está para declarar o fundamento teológico do conselho que acabou de dar. Então ele começa o verso 11 com a partícula porquanto. Porquanto, ou seja, vivam dessa forma. Porquanto, o quê? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos queridos, graça. A graça de Deus se manifestou salvadora. Sabe por que eu e você podemos ter esperança de ter uma vida conforme o Evangelho? Sabe por que eu e você podemos ter esperança de sermos homens, mulheres, idosos, jovens, conforme a vontade do Senhor? Porquanto a graça de Deus se manifestou.
O Senhor se manifestou em graça, a graça de Deus já foi manifestada. Não importa, queridos, a ordem, porque Paulo fala como devemos viver e depois porque é que podemos viver assim. Isso é absolutamente indispensável. O que precisamos ver, meus irmãos, é a conexão que deve existir entre doutrina e vida, entre teologia e ética, entre a chamada ortodoxia e ortopraxia. Não basta termos o conhecimento correto, é preciso ter a prática correta. Desculpem, irmãos, não adiantaria Paulo simplesmente dizer, vivam assim, homens sejam temperantes, homens sejam maduros, homens tenham domínio próprio. E aí alguém vai dizer, puxa, mas eu tenho tentado há tantos anos e não estou conseguindo, eu tenho me esforçado e eu estou me frustrando. É por isso que Paulo não para aí. É por isso que Paulo não diz simplesmente às mulheres que elas não devem ser caluniadoras, mas mestras do bem. Talvez muitas mulheres vão dizer, mas eu tenho tentado, mas eu não consigo. Paulo não diz simplesmente às mulheres que devem amar ao marido e aos filhos. Não diz simplesmente aos jovens que eles devem viver com critério. Não diz simplesmente aos servos que eles não podem servir de qualquer jeito, mas com excelência para a glória do Senhor. Agora ele vai dizer por que isso é possível. Por causa da graça de Deus que se manifestou salvadoramente a todos os homens. Irmãos queridos, isso faz toda a diferença. É a diferença entre o legalismo e o evangelho. É a diferença entre a libertinagem e o evangelho. É a diferença entre a frustração e a vitória naquele que é a nossa rocha. Quantos têm tentado? Meus irmãos, quantos têm se esforçado? Eu quero ser melhor, eu quero melhorar. E, aliás, eu tenho insistido nisso, o ponto não é esse. Eu não tenho que melhorar, eu tenho que ser semelhante a Cristo. Porque melhorar de que forma? Melhorar com base em quem? Qual é a base? Qual é o modelo? Eu preciso ser melhor do que eu era ontem. Não é questão de ser melhor do que eu era ontem. Não é questão de melhorar um pouco mais. Nós somos chamados a sermos semelhantes a Cristo. E, irmãos, quando nós tentamos tudo isso pelo nosso esforço, quando nós tentamos buscando forças em nós mesmos, quando nós tentamos fazer isso e até para obter bênçãos do Senhor, nós iremos nos frustrar e, quem sabe, até com motivações erradas. Mas o que Paulo está dizendo é que viver o evangelho é possível, não porque somos pessoas boas, não porque você é melhor do que a pessoa que trabalha com você, não porque você é melhor do que o seu vizinho. Não, é possível viver o evangelho por causa do que Cristo já fez, por causa do que Cristo tem feito e por causa do que Cristo fará. A graça de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É interessante que quando nós olhamos para esse texto do original, os versos 11 a 14 é uma frase só. Tá? 11 a 14 é uma frase só. E nós precisamos aprender aqui, meus irmãos, que a transformação nos relacionamentos é resultado direto da transformação da graça. Depois que Paulo falou dos relacionamentos transformados, como nós vimos nos versos 1 a 10, ele deu o fundamento teológico para esta transformação. Paulo falou do padrão divino para os homens e mulheres idosos, para as mulheres recém-casadas, para jovens solteiros, para os servos, para os empregados. E agora ele fala que essa transformação é possível por causa da graça de Deus. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos dirige, que nos guia. Quando nós olhamos aqui, queridos, a impiedade sempre vai desembocar na perversão. E por isso nós precisamos olhar sempre para a graça do Senhor. Pare de olhar para você mesmo, pare de olhar para os outros, pare de olhar simplesmente para listas de regras que são passadas para você. Comece a olhar para Jesus Cristo e comece a olhar para a palavra de Deus através da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, como é possível, meus irmãos, viver o Evangelho? Como é possível vivermos não em legalismo, não em libertinagem, mas o Evangelho? Através da graça. Em primeiro lugar, nós aprendemos que é possível viver o Evangelho por causa da manifestação da graça. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós só podemos ter uma vida santa por causa da manifestação. A palavra aqui, manifestação, do grego é epifania, e é uma linguagem que era usada no mundo da época, o mundo grego,
para se referir, por exemplo, à manifestação do sol na manhã. Então, você olha à noite, você não tem o sol, está tudo escuro, aí vai amanhecendo e o sol vai surgindo, e o sol se manifesta. E aí, esta palavra, essa manifestação é usada a palavra epifania. E agora Paulo usa esta expressão para se referir à graça do Senhor em Jesus Cristo. A graça de Deus sempre existiu, Deus sempre foi gracioso, porém em Cristo essa graça despontou majestosa da mesma forma que o romper da alva. Então, como eu disse, esse substantivo epifaneia significa a visível aparição de alguma coisa ou de alguém. Os gregos se referiam ao sol, né? A alvorada. É a mesma palavra que aparece lá em Atos 27, 20, quando Lucas diz que por vários dias nem o sol nem as estrelas apareceram, não fizeram epifania. É claro, meus irmãos, que aqui está se referindo à graça de Deus em Cristo Jesus. Sabe por que eu e você podemos ter esperança de uma vida que agrada ao Senhor, vivendo no corpo de Cristo o Evangelho para uma igreja madura e termos maturidade por causa da graça de Deus que se manifestou. A graça de Deus, queridos, é totalmente imerecida. Nós, de fato, não merecemos nada. Não há nada em nós que reivindique o amor de Deus. Você não pode olhar para a sua vida e dizer, eu mereço algo de bom do Senhor. Na verdade, nós merecemos, mas não coisas boas. Nós merecemos, se formos olhar para a nossa vida, pelos nossos pecados, nós merecemos a ira de Deus, a condenação eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, como nós lemos lá em Efésios 2, por causa do grande amor com que nos amou, Deus resolveu nos salvar, e a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus, queridos, é que faz toda a diferença. Não há nada em nós, como eu disse, que reivindique o amor de Deus, não há nenhum merecimento em nós. O amor de Deus tem nele mesmo sua causa. Por que é que Deus me ama? Porque Ele quis. Não há nada em você que despertou o amor de Deus por você. Então não fique orgulhoso, não ache que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa merecedora de coisas boas do amor de Deus, porque nem eu nem você, nós somos. Mas Deus resolveu amar, Deus resolveu nos amar. Deus trata de forma benevolente aqueles, queridos, que merecem, na verdade, o seu juízo. Então, qual é a natureza da graça do Senhor? A graça de Deus, diz aqui o verso de número 11, se manifestou salvadora. Da palavra soteros, salvadora. Por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos de salvação. Deus representa o favor gratuito, a graça de Deus representa o favor gratuito de Deus, a bondade espontânea de Deus. O que é graça? Eu não sei se você chegou a ver no boletim aí da igreja, na pastoral do boletim, mas eu propositadamente coloquei esse artigo aqui do pastor John MacArthur Jr., onde ele escreve, é retirado de um capítulo 1 de um dos livros do John MacArthur, o que é graça. E aqui no boletim, ele cita, por exemplo, a definição do A.W. Tozer, que diz: a graça é o bel prazer de Deus que o inclina a outorgar benefícios sobre os que nada merecem. Percebe a ideia aqui de favor imerecido? É o benefício, a graça é o bel prazer de Deus que o inclina a outorgar benefícios sobre os que nada merecem. E logo em seguida, John MacArthur cita a definição do teólogo Louis Berkhof, da qual a obra que nós usamos muito na igreja presbiteriana, sua teologia sistemática. Berkhof, conforme John MacArthur, é mais direto. Ele diz que a graça é a imerecida operação de Deus no coração do homem, operação efetuada mediante o Espírito Santo. É uma operação de Deus no homem. Não é o homem que conquista a graça, mas é Deus quem resolve exercer a sua graça para com pessoas que não são merecedoras. E depois, mais à frente, na coluna do lado direito, aí, quase que no meio da coluna, ele diz: portanto, podemos definir graça precisamente como a influência livre e benevolente de um Deus santo, que opera de forma soberana na vida de pecadores não merecedores.
Sim, meus irmãos, essas definições apontam para o significado de graça. Eu acho muito limitado a definição favor imerecido. Sabe por quê? Porque favor imerecido é algo do tipo alguém tocar na campainha da sua casa e quando você chega lá a pessoa diz assim: por favor, você pode me ajudar? Eu estou com muita fome. Você poderia me dar um prato de comida ou qualquer outra coisa? E você então resolve ajudar aquela pessoa que você não conhece, que você acabou de conhecer. Alguém que não fez nada de bom para você, alguém que não trabalhou por aquilo, mas você resolve então ajudar aquela pessoa, dando um prato de comida, quem sabe dando um dinheiro, enfim, ajudando aquela pessoa nas necessidades que ela apresenta. Isto é favor imerecido. A pessoa não merecia aquilo, ela não trabalhou por aquilo, mas você ajudou, apesar dela não ter feito algo para merecer aquilo. Você simplesmente resolveu ajudar. Diferente de alguém que trabalha por algo e você paga aquela pessoa. Então, favor imerecido é isso. Agora, imaginem vocês alguém que, diferente da pessoa que é um desconhecido, é alguém que fez mal a você, alguém que o ofendeu, alguém que o machucou, alguém que o desonrou. E aí você vai e age com benevolência, você age dando aquilo que a pessoa não merece, né? Porque a pessoa mereceria algo de ruim da sua parte, mas você resolve agir com bondade, com misericórdia. Isso, meus irmãos, é graça. Nós não éramos pessoas indiferentes em relação a Deus, pessoas que nunca haviam feito nada de bom, mas também nunca haviam feito nada de mal. Nós ofendíamos a Deus com os nossos pecados. Jesus Cristo sofreu justamente por causa dos nossos pecados. Desde a queda, o homem tem ofendido e afrontado a Deus através dos seus pecados. Mas então Deus, ao invés de exercer juízo diretamente no homem, fazendo-o pagar eternamente, né, por causa dos seus pecados, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, que leva sobre si os pecados do seu povo, que absorve sobre si a ira de Deus, porque a justiça precisa ser satisfeita. Isto é graça. É muito mais do que um favor imerecido. Muito mais do que um favor imerecido. Portanto, meus irmãos, é possível sim viver o Evangelho por causa da graça de Deus que se manifestou. William Hendrickson, também um bom comentarista bíblico, ele define a graça de Deus dizendo que a graça de Deus é seu favor ativo, que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Olha que interessante. A graça de Deus é o seu favor ativo que outorga, que dá o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Nós, irmãos queridos, recebemos o maior de todos os dons, nós que merecíamos o maior de todos os castigos. Por isso a graça triunfa sobre a nossa própria iniquidade. Por isso, meus irmãos, há esperança para nós. Não por causa de quem nós somos, do que nós fazemos, mas por causa de quem Cristo é e do que Ele fez. Onde abundou o pecado, diz-nos a palavra, superabundou a graça. Nós somos salvos pela graça, nós vivemos pela graça, nós dependemos da graça. Nós fomos, meus irmãos, chamados por Deus, nós fomos retirados das trevas, e como nós cantamos ainda há pouco, né? Somos raça eleita, sacerdócio real, nós somos feitos povo de Deus por causa da graça. E a graça de Deus se manifestou salvadora. Eis aqui, meus irmãos, a base da nossa esperança. A graça de Deus que se manifestou salvadora. Jesus Cristo, quando Maria está esperando Jesus, antes de Jesus nascer, o anjo chega para José e diz assim: vocês vão colocar o nome dessa criança de Jesus, que significa Salvador, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Há esperança para nós, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. E aí você lê na continuação do versículo: se manifestou salvadora a todos os homens. Então significa que todos serão salvos? Não. Percebam, esse texto não fala, há uma heresia que é chamada de universalismo. O que é aqui, o que é o universalismo? É dizer, no final das contas, Deus vai salvar a todos. Não é isso que a Bíblia ensina.
Mas então o que Paulo quer dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens? Todos os homens não significa todas as pessoas deste mundo. Todos os homens significa todos os tipos de pessoas. Paulo havia dito nos versos anteriores que os homens mais velhos precisam viver conforme o Evangelho, as mulheres mais velhas conforme o Evangelho, as mulheres mais jovens, os homens mais jovens, os rapazes, os servos, todos precisam viver conforme o Evangelho, porque todas essas pessoas foram salvas pelo Evangelho. Aquelas pessoas que serviam ao Senhor, aquelas pessoas da igreja. É por isso que no verso de número 12, ele diz, educando-nos. Então, quem são esses todos os homens? No verso de número 14, ele diz, o qual a si mesmo se deu por nós. Aqui, nós, é Paulo se referindo a ele, a Tito, aqueles irmãos. Então, não são todas as pessoas, senão todos seriam salvos, e a Bíblia não ensina isso. Quando nós olhamos todo o conteúdo bíblico, nós vimos que a Bíblia não ensina universalismo. Não interpretem equivocadamente esse versículo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os tipos de pessoas, jovens, adultos, homens e mulheres. No contexto de Paulo e de Tito, pessoas que eram escravas, pessoas que eram livres, pessoas que eram servas, pessoas que eram senhores. Então, todos os tipos de pessoas, ricos e pobres, pessoas que têm cultura e pessoas sem cultura. Então, todos os tipos de pessoas são alcançadas pela graça de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. A salvação, então, é comum a todos, e isso fica expressamente claro pelo fato de todos os tipos de pessoas, pelo fato de Paulo mencionar escravos cristãos. Porém, Paulo não alude aos homens no individual, mas destaca classes individuais, ou seja, diferentes categorias de pessoas. Albert Barnes, um comentarista bíblico, diz que o plano de Deus tem sido revelado a todas as classes de homens e a todas as raças, inclusive servos e chefes, vassalos e reis, pobres e ricos, ignorantes e sábios. Então não importa qual é a sua condição social, não importa qual é o seu grau de instrução, não importa a cor da sua pele, não importa a sua idade, não importa se você é homem ou mulher, a graça de Deus se manifestou salvadora a sua vida. Isso é maravilhoso, não por causa de quem você é, do que você tem, mas por causa do amor de Deus, por causa da vontade soberana de Deus. Então, nós podemos ter esperança por causa da graça, podemos viver pela graça. Cuidado, não fique indignado com a graça. Tem gente que parece que recebe da graça e fica indignado quando Deus resolve agir com graça para com o outro. Me faz lembrar a conhecida história do que ficou conhecido como parábola do filho pródigo, que na verdade não aponta para o filho, mas fala sobre o amor do pai, onde o filho mais novo resolve pedir a parte que lhe cabia de bens na herança, e ele então desonra o pai, sai de casa, e ele vive dissolutamente, ele gasta todo aquele dinheiro, ele desperdiça aquele dinheiro. E quando vem dias difíceis, aquele jovem passa por grandes dificuldades. Diz Jesus que ele consegue um emprego de guardador de porcos, coisa humilhante para um judeu. Aí ele caindo em si, e isso aponta para a ideia de mudança de mente, de arrependimento. Ele caindo em si resolve voltar para a casa do pai e se humilhar, confessando que havia pecado diante de Deus e do pai, contra Deus e contra o próprio pai, desejando até ser chamado não de filho agora, mas sendo tratado como um escravo. Mas nós conhecemos a história, e aquele pai, e Jesus está mostrando o que é o Evangelho, aquele pai, ao ver o filho de longe, o filho que merecia, na verdade, não ser recebido, que merecia o desprezo do pai, que merecia castigo do pai, diz-nos Jesus que o pai, avistando de longe, correu, o abraçou e o beijou, e tratou como filho. E muito se alegrou, porque aquele filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Mas os irmãos se lembram da atitude do segundo filho, do mais velho. Quando ele volta para casa e ouve as músicas, aquele barulho de músicas, festa, e ele pergunta para um dos empregados, o que está acontecendo? O empregado diz, não, teu irmão voltou para casa. Seu pai está dando uma festa.
Lembra-se qual foi a atitude daquele filho mais velho? Ficou profundamente indignado. E quando o pai, é interessante, é o pai que vai ao encontro do filho que volta, e é o pai que vai até o filho que não quer entrar na casa de jeito nenhum, não quer participar da festa, da graça. E o pai, quando vai se reconciliar com aquele filho mais velho, aquele filho diz assim: esse teu filho desperdiçou todo o dinheiro com meretrizes, e agora o Senhor o recebe, dá essa festa, e eu que estou o tempo todo aqui lhe servindo. Sabe, meus irmãos, o que estava acontecendo ali? Jesus, naquela história que conta, está mostrando que aquele filho mais velho estava indignado com a graça. Sabe por quê? Porque ele achava no fundo que ele merecia. E esse é o problema, quando nós achamos que nós merecemos alguma coisa, quando nós achamos que nós podemos alguma coisa. Eu mereço, eu deveria ter um animal dado para que eu me alegrasse para fazer um churrasco para os meus amigos. Meu irmão não, porque meu irmão é imerecedor, é pecador, mas eu sou bom. Não, meus irmãos, aquele filho mais velho não era bom e nem o filho mais novo era bom. A questão é que o pai havia resolvido agir com graça, como Deus tem feito hoje. Então, não tente merecer a graça, porque a graça nunca vai ser merecida. Não fique indignado com a graça, quando Deus agir com graça para com outras pessoas, porque nós precisamos desfrutar da graça, sermos gratos a Deus pela graça e vivermos pela graça, conforme diz Paulo nos versos 1 a 10. Então, queridos, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os tipos de pessoas, ricos e pobres, homens e mulheres, idosos e jovens. A graça de Deus se manifestou salvadora. E a graça de Deus, queridos, se manifestou, não é algo apenas do passado. Tem gente que pensa em evangelho e pensa em graça como algo do passado, algo que serve apenas para a nossa salvação. E sim, serve para a nossa salvação. Sem a graça nós não seríamos salvos. Sem a compreensão do evangelho, arrependimento, fé em Cristo, não haveria salvação. Mas o fato é que a graça de Deus não é algo que nos alcançou apenas para a nossa salvação. O Evangelho não tem a ver apenas com o nosso início da carreira cristã. Guarde isso. A graça de Deus, queridos, ela é constante e necessária para nós sempre. E o Evangelho precisa ser vivido todos os dias, por causa do que a graça faz. Olhem o verso de número 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, está o que alguns chamam de pedagogia da graça, porque começa o verso 12, educando-nos. A graça de Deus é para a nossa salvação. A graça de Deus é para o nosso resgate. A graça de Deus é para que tenhamos fé em Cristo. Sabe por que você crê em Cristo? Sabe por que você se arrependeu dos seus pecados? Foi por causa da graça do Senhor. Sabe por que você creu em Jesus como seu Salvador? Foi por causa da graça do Senhor. Mas há algo que vai além. Sabe por que você pode viver para a glória do Senhor? Sabe por que você, homem, pode viver de forma temperante, de forma sóbria, de forma sensata, como nós lemos nos primeiros versículos do capítulo de número 2, sendo temperante, respeitável, sensato, sadio na fé, no amor e na constância, por causa da graça do Senhor, que nos sustenta dia a dia para sermos conforme Cristo e para a glória do Senhor. Sim, nós dependemos da graça para a salvação e dependemos da graça para o nosso viver todos os dias. Você, minha irmã, pode viver de forma a não ser caluniadora, mas uma mestra do bem, ensinando o que é bom, por causa da graça de Deus. As jovens podem ser boas donas de casa, podem amar marido e filhos, não porque são pessoas boas ou porque os maridos são muito merecedores ou os filhos são perfeitos, porque não são. Pelo menos em casa a coisa não é assim. Mas por causa da graça de Deus, que alcançou as mulheres, e por causa desta graça que alcançou as mulheres, pode fazer com que elas vivam de forma amorosa, paciente, misericordiosa, no lar, com o marido e com os filhos. Então, queridos irmãos,
é a manifestação da graça do Senhor e que nos ensina, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça nos educa, em primeiro lugar, para renegarmos o mal, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. A graça de Deus é educadora, a graça de Deus é ensinadora, a graça de Deus ela é pedagógica, ela é educadora, ela nos ensina a viver. O primeiro destaque de Paulo é que a graça nos educa mediante a forte disciplina de renegarmos a impiedade e as paixões mundanas. Paulo começa, meus irmãos, a apontar para as características ou para os efeitos da graça, de forma, os efeitos negativos, não negativos no sentido de ruins, mas no sentido daquilo que não devemos fazer. Então a graça de Deus nos capacita, nos habilita, nos educa para rejeitarmos aquilo que desagrada a Deus, para negarmos, ou como é usada a palavra aqui, queridos irmãos, no verso de número 12, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então eu e você podemos ter vitória sobre o pecado, sabia disso? Eu e você podemos viver de forma temperante, como nós lemos no verso de número 11. Eu e você podemos viver não de forma sendo caluniadores, como nós vemos aí, meus irmãos, no verso de número 3. Aliás, no verso de número 2 nós podemos ser temperantes, no verso de número 3 nós podemos viver sem sermos caluniadores, por causa da graça de Deus que é educadora. Eu tenho visto, eu me lembro, queridos, que numa determinada época da minha adolescência ou juventude, eu resolvi comprar tudo que eu podia de livros que falavam sobre santidade. Eu achava o seguinte: quanto mais eu ler sobre santidade, sobre santificação, aí mais santo eu vou ser. E comprei. Eu devo ter na biblioteca lá de casa uns 10 livros, pelo menos, só sobre esse tema. Santificação, santidade. E eu li, e eu li. E sabe o que eu percebia, meus irmãos? Que não havia mudança. Porque no fundo eu achava que alguma coisa que, se eu me esforçasse mais um pouco, eu conseguiria viver de uma forma diferente, não cometendo, quem sabe, tantos pecados. Mas eu confesso aos irmãos que eu não obtive vitória. Não porque os livros eram ruins, mas porque eu entendia errado. E sabe o que a palavra nos ensina aqui? E eu aprendi, eu espero que você aprenda hoje, que a vitória contra a tentação ou contra os pecados, renegarmos, como diz aqui o versículo de número 12, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, tem a ver não simplesmente com um esforço sobrenatural da nossa parte. Eu preciso ser parecido com Gandhi, eu vou me abster das coisas, eu preciso ser como um monge, eu preciso ser... Não, a base, meus irmãos, é a graça de Deus que é educadora, que nos ensina. E esse ensino não é como aquele professor que fica de longe falando, é assim, é assim, é assim, aprendam isso, aprendam isso. É aquele professor que está próximo, é aquele professor que ensina discipulando, é aquele professor que acompanha, é aquele professor que assiste, é aquele professor que dá ânimo, é aquele professor que dá exemplo, é aquele professor que caminha junto. A graça de Deus é isso. A graça de Deus em Cristo Jesus nos acompanha, nos sustenta, nos fortalece. A graça de Deus nos anima, a graça de Deus em Cristo Jesus nos sustenta, para que nós possamos renegar as paixões, para que nós possamos, irmãos, dizer não para os desejos da nossa carne. Não é porque nós somos mais penitentes que outras pessoas, não é porque nós desejamos menos os prazeres desta vida, mas é por causa da graça de Deus que nos ensina, nos acompanhando, nos fortalecendo, nos guiando. Então, meus irmãos, a solução não está em nós mesmos, a solução está em Cristo, sempre esteve e vai continuar estando. Olhe para Jesus, busque forças em Jesus, se fortaleça em Cristo. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção no hino que nós cantamos ainda há pouco. É bom que está impresso aí na ordem do culto. E é interessante, olha aí na ordem do culto, o hino 136, olha aí. Sábado retrasado, né? Nós tivemos
palestra aqui com o reverendo Márcio Alonso, e ele contou a história desse hino, o pastor Topliday, que estava percorrendo um caminho e começou uma tempestade terrível, muitos raios, e ele, para não ser atingido por um raio, ele viu numa rocha uma fenda e ele se enfiou ali naquela fenda e ficou ali esperando passar aquela tempestade, aqueles raios. E naquela situação, meus irmãos, ele escreveu este hino. Talvez não seja, a letra em inglês não seja, a tradução aqui não seja exatamente da letra em inglês, mas a ideia é esta. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Aquele pastor entendeu que não havia segurança em si mesmo. Irmãos queridos, não adianta olharmos para nós mesmos, nos dedicarmos em nós mesmos para renegarmos as paixões, porque nós não iremos conseguir, nós vamos nos frustrar, e vamos tentar e não vamos conseguir, porque nós não podemos nada em nós mesmos. É por isso que nós precisamos olhar para Jesus como a nossa rocha. Olha o que ele diz na segunda estrofe: não por obras nem penar. Quantas pessoas têm tentado renegar a impiedade e as paixões mundanas por obras pessoais? Quantos têm tentado, através, meus irmãos, de um penar, como Lutero tentou por tanto tempo, como aquele homem se autoflagelou, como aquele homem se machucou, tentando alcançar a salvação, tentando alcançar o favor de Deus, tentando alcançar vitória sobre os seus pecados. E o que ele conseguiu com aquilo? Frustração, tristeza. Até que ele olhou para Romanos 1, nas palavras que Paulo repete de Abacuque, que o justo viverá, não por uma confiança em si mesmo, não por um esforço em si mesmo, mas o justo viverá pela fé no Senhor. O hino ainda diz mais: há perdão somente em ti, rocha eterna, só na cruz eu confio, ó meu Jesus. Então ele termina dizendo: quando o derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder, rocha eterno espero ali, abrigar-me, salvo em ti. Uma esperança no presente, uma esperança no futuro, uma esperança em Cristo Jesus. Então, a graça de Deus em Cristo Jesus nos educa para que consigamos renegar a impiedade e as paixões mundanas. E não apenas para dizer não a isso, mas olha o lado positivo. Vivamos no presente século, vivamos hoje, na nossa geração, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Sensata, justa e piedosamente. Sensata, a ideia que Paulo vem repetindo desde o versículo 2, a ideia de domínio próprio. É um relacionamento, e aqui Paulo está fazendo referência a 3 tipos de relacionamentos na nossa vida. Conosco, viver de forma sensata, tendo domínio próprio. Além de sensata, ele usa outra palavra aqui, justa. A ideia de justiça aqui é para com o nosso relacionamento para com o próximo. Eu preciso ser justo. Eu não posso agir com injustiça para com o próximo. Jesus diz também nas bem-aventuranças sobre isso. Nós precisamos, meus irmãos, nos nossos relacionamentos interpessoais, agir com justiça. E piedosamente, aqui tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Relacionamento conosco mesmos, relacionamento com o próximo, relacionamento com Deus. Irmãos queridos, a graça de Deus nos leva a viver nesta vida de forma sensata, justa e piedosa. Então, tudo isso que a graça faz. Não se desespere olhando para você mesmo, não se desespere olhando para os outros, não se desespere olhando para a igreja. Encontre descanso, conforto, esperança e fortalecimento em Jesus Cristo, que deve ser a nossa rocha, a rocha eterna. Então, meus irmãos, a graça nos ensina a renegar a falsa ética,
As paixões mundanas são consequências da impiedade. A graça, meus irmãos, nos ensina, nos ajuda a dizer não para as heresias. William Hendricks diz que essas paixões mundanas incluem o desejo sexual desordenado, alcoolismo, o desejo excessivo por possessões materiais, agressividade, e a lista pode ser grande. Com a graça de Deus é possível. Nós temos estudado aqui às terças-feiras sobre como vencer hábitos escravizadores, vícios. E nós temos aprendido que tudo é através da graça do Senhor. Muito bem, meus irmãos, a graça nos educa para praticarmos o bem, a vivermos de forma sensata, justa e piedosa também. E, em terceiro lugar, meus irmãos, a graça de Deus nos ensina e nos ajuda a termos esperança na glória do Senhor. Vejam comigo o verso de número 13. Vamos ler juntos, irmãos queridos, o verso 13, leiamos. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aguardando a bendita esperança. Depois de ter falado da epifania da graça, da manifestação da graça, agora Paulo fala da epifania da glória, da manifestação da glória. John Stott, comentarista bíblico, diz que aquele que apareceu brevemente no cenário da história e desapareceu, um dia vai reaparecer. Ele apareceu em graça e ele reaparecerá em glória. O cristão olha para trás e glorifica a Deus porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mundanas. Irmãos queridos, a nossa esperança está no Senhor. Quando nós iniciamos o culto, lendo o texto de Pedro, nós vimos que Pedro se refere ao Senhor como bendito. E Pedro fala do que o Senhor fez por nós. Isto é a graça de Deus que se manifestou. Mas Pedro também, meus irmãos, aponta para as coisas futuras, para a graça de Deus que temos em Cristo Jesus. E Paulo aqui está fazendo a mesma coisa. Nós, meus irmãos, temos que ter a esperança, não em nós mesmos, não em termos uma vida melhor aqui, mas a nossa esperança deve ser na bendita volta de Cristo Jesus. A ponto de exclamarmos, Maranata, ó vem Senhor Jesus. Irmãos queridos, essa deve ser a nossa expectativa, de olhar para o futuro e termos a certeza que Jesus vai voltar em glória, não como um cordeiro ferido, mas como um rei exaltado. Não para sofrer aqui, ou para contemplar o nosso sofrimento, mas para buscar a igreja que pertence a Ele. Não para termos uma vida um pouco melhor, mas para habitarmos com o Senhor para todo sempre numa vida perfeita. Essa deve ser a nossa esperança. Nós precisamos, irmãos, ter esperança da vida eterna. Nós vamos ter esperança que o Senhor vai voltar em glória. Nós vamos ter esperança como Davi, que ao terminar o Salmo 23 diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós precisamos olhar para Apocalipse e lembrar das palavras de Jesus lá em Apocalipse 22, dizendo, e nós vemos isso no capítulo 21 de Apocalipse, e 22 também, Jesus dizendo que Ele vai fazer nova todas as coisas, e não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá luto. Nós precisamos ter esperança na vida eterna, nós precisamos ter esperança na volta de Jesus Cristo. Paulo, então, ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quem é a manifestação da glória do nosso grande Deus? Quem é, meus irmãos, a manifestação da glória do nosso grande Deus? Jesus Cristo. No carro, as crianças vinham fazendo pergunta, e esse é um assunto difícil para adultos, o que dizer para as crianças? E elas diziam assim, a Bia dizia assim, mas como Jesus veio? Como que Jesus nasceu? E ele não tinha nascido antes? Como ele foi para a barriga de Maria, falando da obra do Espírito Santo. Mas e antes, como ele era? Mas Jesus e quem é Deus? E Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Mas existe um só Deus, mas Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Bom, para um adulto entender, e nós não entendemos, imagina você
fazer uma criança entender. E eu dizia para as crianças, esse é um grande mistério, mas nós cremos que só existe um Deus. E nós cremos que existem 3 pessoas diferentes, mas são iguais em força, em poder, em glória. Jesus não é menos do que o Pai. Quando nós lemos, por exemplo, o nosso símbolo de fé, dizem que eles são iguais, essas 3 pessoas da Trindade são iguais em glória, em poder. Mas o fato, meus irmãos, é que aqui Paulo está dizendo que a manifestação da glória de Deus, do grande Deus, é Jesus Cristo, que também é Deus. Mas aqui ele está se referindo à glória de Deus Pai, é o Salvador Cristo Jesus. E por quê, meus irmãos? Qual é a operação da graça, para terminarmos? Verso de número 14, o que Cristo fez, o qual a si mesmo se deu por nós. Com qual objetivo? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eis aqui, meus irmãos, a base da nossa esperança. Jesus Cristo que veio, viveu de forma perfeita, cumpriu a lei, morreu levando sobre si os nossos pecados, ressuscitou, nos garantindo a vida eterna, e voltará. Ele fez tudo isso, não para que você viva de qualquer jeito. Veja de novo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmos um povo exclusivamente seu. Sabe por que eu e você podemos viver nessa dinâmica do Evangelho que Paulo descreve dos versos 1 a 10? Por causa do que Cristo fez. Ele se entregou a si mesmo. E o propósito de Cristo foi purificar o seu povo. O propósito de Cristo foi separar para si um povo exclusivamente seu. Nos faz lembrar o que nós cantamos há pouco, o texto de 1 Pedro 2. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Sabe o que é santo? Separado. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor, nós podemos viver o Evangelho, não porque somos melhores que os outros, mas porque Deus, por causa da graça do Senhor e do grande amor, Ele resolveu nos escolher para Ele e nos separar para Ele, e nós pertencemos a Ele e fomos salvos por Ele e somos agora santificados no Senhor e pelo Senhor, a fim de, como diz ele aqui, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Zeloso do quê? De boas obras. Boas obras não é você distribuir o sopão no inverno para moradores de rua. Boas obras não é você fazer caridade. Boas obras não é você construir orfanato. Boas obras aqui, segundo o texto, é viver conforme o Evangelho. Nós não somos salvos pelas boas obras. Não há como viver o Evangelho se não somos do Senhor, se não pertencemos ao Senhor, se não temos o Espírito Santo. Mas Paulo, conforme ele diz lá em Efésios 2, nós fomos salvos para as boas obras. Então nós podemos sim viver como pessoas maduras na fé, sermos igreja madura por causa de Cristo, por causa do que Ele fez, por causa do que Ele faz. Então, irmãos queridos, eis a base do porquê podemos viver o Evangelho. É por causa da graça do Senhor, que se manifestou salvadoramente a todos os tipos de pessoas, que se manifestou a pessoas como nós, de diferentes tipos de educação, de cultura, de grau de instrução, mas que fomos alvos da maravilhosa graça do Senhor. Então se anime, não em você mesmo, mas no Senhor. Pare de olhar para você e olhe para o Senhor. O que me tem sustentado e me animou a pregar esta mensagem também está no verso 15. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Tito era muito jovem quando recebeu esta epístola de Paulo para tratar com as pessoas em Creta. Tito não tinha vindo do judaísmo, ele era grego. Tito, meus irmãos, podia ser desprezado por quem ele era, mas ele não seria desprezado por quem o Senhor é. Irmãos, eu também sou muito limitado, e é por isso que eu digo aos irmãos, não desprezem essa palavra, por causa de quem o Senhor é, por causa de quem é esta palavra. Guardem essa palavra, vivam esta palavra.